compartilhe o que você compartilha. Não se alegra com o que você se alegra. Você só para poder falar que eu tenho um sonho assim, você vai falar justamente para essa pessoa? Tem que ter sabedoria, né? Vamos combinar isso aí. Então, eu me lembrei da Sunamita. Oi. Quando o menino morreu, a história do filho dela, quando ele morreu, ela pensou rápido, tem uma solução, tem um jeito. Ela planejou algo na cabeça dela. Vou atrás do profeta. Sim. Aí no caminho ela encontrou com alguém, né? Geazi. Sim. E lá ele perguntou pra ela, vai tudo bem? Ela não falou nada pra ele. Uhum. Vai tudo bem, filho. Vai tudo bem. Tipo, porque pra ela você sabia, não vai resolver meu problema. não vai resolver. Vai compartilhar com ele pra quê? Vai perder tempo pra quê? Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, ser intencional, né, em todos os planos. A gente vai aprendendo com a vida. Tiveram momentos que o sonho, às vezes, deixa a gente vislumbrado demais, né? Deixa a gente fantasioso demais. Então a gente quer contar. Né? Então eu já me dei muito mal fazendo isso, sabe? Mas com o tempo a gente vai pegando um pouco de experiência. Então a gente vai entendendo que a gente precisa ser seletivo, ser intencional. Né? Não é porque você vai desprezar alguém, mas você vai buscar quem vai fazer parte, vai contribuir para aquilo acontecer, né? Então, Mas aqui o grande problema do texto, né? Porque o contexto vai apontar para um adolescente. 17 Com anos. maturidade, isso aí, sabe? Com isso aí. maturidade a gente consegue, né, filtrar. E a sua família, poxa, se tem um momento em que você vai ficar desarmado, Verdade. na sua casa, Sua entre casa. os seus, entendeu? E dentro dos seus, entre os seus, tem alguém ali que quer te matar, alguém que quer te ferir, alguém que quer te prejudicar, alguém que não vibre com as suas conquistas, né? Sou pai de 2, né? Então eu tenho um de 26 e tenho um de 24 anos. E eu lembro quando eles eram adolescentes, né? O mais novo tinha um pouco de ciúme do mais velho. Então, aí quando eu comprava alguma coisa assim de roupa, né? Porque chegou o tempo em que, até então, a gente comprava algumas coisas para ele. Ia pro shopping, comprava um presente, aí o mais novo queria do mais velho. E aquilo, eu e a Roberta, a gente começou a ver, falou, a gente precisa gerenciar melhor isso aqui, entendeu? Então a gente faz o seguinte, com o mais novo a gente leva ele escolhe o que ele quer, entende? Mas você imagina só, essa foi a estratégia que eu tive lá na criação dos 2, né? Mas imagina o seguinte, assim, um adolescente vai compartilhar entre seus irmãos, e os irmãos contando aquilo com alegria, com felicidade. Acredito eu, que não aponta que José estava contando isso aqui com certo orgulho, para querer prejudicar. Não aponta, é Não. verdade. Ele já tinha essa animosidade com ele, entendeu? Já tinha essa animosidade com ele. Então aqui fica um aprendizado para a gente, né? Porque a Bíblia, né, ela vai dizer, ela vai apontar sempre esses problemas, esses conflitos familiares. Mas se a gente for olhar ali para o relacionamento de Jonatas com Davi até então, né, seria o sucessor de Saul, seria rei no lugar de Saul. E Jonatas entendia aquilo ali que o Senhor era com Davi. Olha aí. Mas era uma amizade, tinha compartilhar Exato. de sonho entre eles, entendeu? E Jonatas era fiel a ele. Não é verdade? Verdade. Então, assim, às vezes, né, vai acontecer muito disso, de Deus levantar, você ter muito mais relacionamento com um de fora, teoricamente, que com um de casa. Você vai compartilhar os teus sonhos com um de fora, vai dizer, amigo mais chegado que irmãos, né? Com os de dentro. E a gente precisa, né, orientar os nossos, que é assim que funciona. Tem coisas que a gente vai contar? Sim, buscando a direção de Deus. Buscando a direção de Deus. Porque dentro desse trabalho de apacentar, a gente sempre depara com situações assim de feridas, né, para a gente poder tratar de relacionamentos familiares que houve uma traição entre um familiar, né? O familiar não se respeita. Inveja é um sentimento muito ruim, né? Sim. É uma obra da carne aqui que misericórdia. Complicado. Lidar com ela, gente, não é Sim. fácil, tá? Aí Lidar com ela já não é pegando essa fácil. deixa já vou mandar outra pra vocês aqui. Falando de maturidade também, falando de inveja, falando de tudo que a gente está falando aqui, né? E óbvio, Maturidade é boa. o centro, né? É o que a gente está falando aqui hoje, né? De sonhos, de projetos, né? Que o Senhor nos impulsiona, né? A gente também tem que ser maduro ao ponto de saber que não é todo mundo que vai comprar os nossos sonhos. É. E que vai dar uma palavra positiva pra gente. Porque senão, se a gente não for maduro a esse ponto, na primeira
fala, se alguém falar assim, isso aí não vai pra frente, não. Acabou. Meu Deus. Não é, A não, gente pastor vai ter Eric? que estar preparado. É. Sim, é verdade. Isso aí é, assim, muito bom você ter trago esse ponto. E é uma verdade. É por isso que os nossos sonhos, os nossos projetos precisam estar pautados em Deus. Isso aí, Amém. isso Aí. Eu No escrevi isso Senhor. aqui agora. Porque no Senhor não há variação, É isso. né? No Senhor não há instabilidade. Não tem instabilidade no céu, tem na terra. Então, quando a sua vida, o nosso sonho está pautado no Senhor, ainda que ao compartilhar com a expectativa realmente no relacionamento familiar, de ter uma ajuda, de alguém aplaudir, te ajudar nesse projeto, ou fora da família, e a pessoa não compartilhar desse sonho, não estar preparada, e até trazer uma palavra negativa em relação a isso, aquilo não vai mudar aquilo que Deus plantou no seu coração. Tem algo que Deus plantou. Você já enxergou lá na frente, né? Porque sonho em Deus é assim, né? Sim. A gente vive a realidade hoje como se aquilo já tivesse Visualizando. acontecido. É a fé, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Meu Deus. Perfeito. Né? A convicção. Então, eu estou convicto. Eu olho, eu estou no cenário de hoje, mas já enxergo o cenário lá na frente. Sim. Então, uma palavra negativa, uma palavra de desencorajamento não pode mudar o meu humor, porque os meus sonhos estão pautados em Deus. Uau, Alguém muito quer bom. comentar esse ponto? Essa convicção, ela precisa ser trabalhada, sabe? Em nós. A gente, por isso que é importante a gente sempre trabalhar a nossa fé, sabe? Conectar mesmo os nossos sonhos no Senhor. Esse ponto que o pastor Emerson colocou aqui, eu acho importante dar um destaque, assim, frisar. Perfeito. Porque hoje existe, é uma geração assim, muito instável, né? Começa muito bem, daqui a pouco, de repente, bum, acabou. Cadê você? Cadê o sonho? Cadê? Parou, desistiu. Por quê? Porque falta essa convicção de fé, né? É muito medo, é um despreparo. Os irmãos de José, eles conspiraram eles planejaram para conspirar. E a gente precisa estar preparados para lidar com os conspiradores, porque vai ter gente. E não é nem que já foge do nosso controle. Tem um momento que é nossa culpa porque a gente contou, mas tem hora que as coisas estão fluindo que já não é porque você contou, é porque as pessoas já estão observando. E sempre tem alguém com inveja do nada que vem. Tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta de você. E vai fazer o quê? Ponto. É simples. E é assim mesmo que acontece. Existem os conspiradores, mas quem está firmado no Senhor, sabendo que os seus sonhos vieram do Senhor, vai permanecer firme até o fim. Porque sabe que a visão quem deu foi o Senhor. Eu, no início, assim, por que eu me emocionei muito quando eu parei para ler hoje melhor assim, o tema? Me passou uma retrospectiva na minha cabeça, sabe? Porque, assim, uma experiência muito Verdade. marcante para mim, sabe? Foi a minha experiência com o ministério. Jesus me chamou e eu estava... eu sempre fui envolvido no reino, sempre trabalhei para Jesus, mas eu tinha algumas prioridades, assim, né? Trabalhos, família e outras coisas. Quando Jesus me chamou, foi algo que me exigiu assim, uma decisão muito rápida num momento de crise, que foi pandemia, e aquilo era difícil para mim, mas só que eu conseguia enxergar um futuro, eu conseguia enxergar uma coisa que não tinha forma, sabe? É a minha experiência, é o meu testemunho. Era um deserto que tinha, mas eu via um palácio construído lá, sabe? Aí eu me lembro que a gente disse sim pro chamado de Jesus e a congregação, ela tinha 9 membros e muitas dificuldades financeiras, né? E muitas pessoas comentando, Johnny, pelo amor de Deus, o que tu fez da tua vida, meu irmão? Você não vai conseguir tocar isso daí, sai disso, porque, né? Tem gente que às vezes não está nem mal intencionado, sabe? Tem gente que realmente às vezes está preocupado com você e vai querer te fazer desistir, né, do seu sonho. Mas eu olhava algo, eu conseguia visualizar algo. E essa convicção foi um combustível para poder continuar, sabe? E foi passando um tempo, aí 2 anos depois eu já via algo, sabe?
e muitas pessoas surpresas. A gente teve um evento na igreja, foi um espetáculo de Páscoa. Aí, naquele evento, eu caí de joelhos e comecei a chorar, porque eu comecei a visualizar as cenas, as pessoas. Eram pessoas que eu não conhecia, eram pessoas que não faziam parte da minha vida, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E estavam ali, Deus trouxe. E eu olhava ali e falei assim, meu Deus, isso aqui foi uma visão que eu tive há 2 anos atrás e foi sendo desenvolvida. E hoje, que se passaram 4 anos, nós temos 4 anos no ministério, outras realizações foram tomando forma. Amém. Então, o sonho, ele precisa ter uma convicção, sabe? A fonte é o Senhor, né? Dele vem o desenvolvimento, a realização, a visão. Hoje eu tenho convicção de que a visão, o sonho não veio de mim. Eu era incapaz de sonhar tudo aquilo. Mas foi o Espírito Santo, foi o Senhor que colocou em mim e ele mesmo foi cumprindo. Tem uma palavra que diz que ele gera em nós o querer e o efetuar. Uhum, então amém. foi Sim. o que aconteceu. É isso. Sabe?